O pão nosso de cada dia. É um assunto que nós vamos hoje tentar caminhar, buscar a revelação do Espírito. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É isso que precisamos, Pai, do pão do céu. E nós rogamos que o Teu Espírito traga luz e revelação para nós. Você se lembra que neste mesmo capítulo onde Jesus está dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele diz assim: porque estáis ansiosos com o que haveis de comer? Olhai as aves dos céus, elas não semeiam, elas não ceifam, e elas não ajuntam em celeiro. Entretanto, o vosso Pai que está no céu as alimenta. Estas coisas são os gentios que se preocupam. Os gentios se preocupam com comida e com roupa e com proteção. Ele disse: olha papai, que papai cuida disto. Então, claramente, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, e a sua oração, ela não é uma reza, ela é uma camada de princípios que constrói o edifício da oração. Pai nosso. Nunca um judeu, até o tempo de Jesus, chamou Deus de Pai. Pai nosso. Não simplesmente meu Pai, porque essa expressão meu Pai foi usada por Jesus na sua intimidade, mas ele, quando ensinou, ele fez uma coletividade, um corpo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por razões da distância de Deus, estar muito longe, para alguns que pensam que Deus é muito distante, eles usaram o pronome no plural, vosso. Mas no grego está escrito no singular. Pai nosso que estás no céu, tu que estás. Eu falo, tu com quem falo. Eu, tu, ele. Eu falo contigo. É uma linguagem pessoal. O vosso fica distante. Por isso que foi feita uma escada de intermediários. Mas a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não existe nenhuma hierarquia no meio para nos separar de Deus. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lógico. Quando ele está falando em pão nosso, tem que ser interpretado à luz da Bíblia toda. Princípio básico da hermenêutica bíblica. A hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. É que a Bíblia tem que explicar a Bíblia. Eu não tenho que buscar lá fora. Aqui na Bíblia. E é a Bíblia que explica a Bíblia. E o pão nosso de cada dia, quando Jesus vai falar, ele diz assim: olha, o verdadeiro pão não foi Moisés quem deu vocês, foi meu Pai que vos deu. Eu sou o pão. E nós vamos então, através deste caminhar, ver este pão nosso, que não é da padaria, é Cristo. Estive recentemente
com parte da minha família em Istambul. Eu comecei a escrever este assunto no avião indo para Goiânia. Eu tinha chegado de Istambul, estava indo para Goiânia, quando Deus começou a me inquietar sobre este assunto. Lá fomos visitar o mercado das especiarias em busca de algumas das muitas que preenchem as prateleiras das suas lojas. Queríamos comprar uma essência especial que gostamos, mas que aroma escandaloso! O perfume dos temperos inebriava o olfato e me reportava a história universal. Ali naquele mercado, há milhares de essências florestais. O cheiro é espetacular. Eu fiquei escandalizado com a quantidade de batata que existe na Bolívia. Cerca de 1000 qualidades de batata. Meu Deus! O senhor tem tanta variedade de batata, e quando uma pessoa está chateando você, você manda ele plantar batata. Vai plantar batata. Que tipo de batata agora vamos ter que mandar ele plantar? E que tipo e que variedade de especiarias? Isso num mercado. Mais de 1000 tipos de temperos, os mais variados, cheirosos. E aí minha mente caminhou para lá e para cá. Talvez o que vou dizer aqui tenha começado com as cruzadas no século XI. Na busca pela conquista de Jerusalém, que se achava nas mãos dos turcos, os cruzados tomaram conhecimento das especiarias orientais. Os europeus não tinham uma culinária mais requintada. A cozinha dos romanos não era nada de excelência, e a influência dos bárbaros nesta área foi de uma rusticidade própria de sua flora. Faltavam-lhe os temperos. A comida europeia era muito insossa de tempero. Era uma cozinha fraca. Quando os cruzados chegaram a Istambul, a Turquia, lá pelo ano de 1090, eles ficaram inebriados com os temperos do Oriente. O contato com estes condimentos despertou nos europeus um interesse especial por tais produtos, uma vez que o seu lucro chegava a 10.000%. Uau! Nada mais animador para o comércio do que um resultado astronômico como este. Um cravo da Índia podia ser vendido 10.000 vezes mais caro do que foi comprado. Imaginou? Parece o comércio no Brasil. Esta camisa que eu estou vestindo aqui agora foi comprada por $19. A mesma marca desta camisa em São Paulo custa 350. O carro que o meu cunhado tem lá nos Estados Unidos, uma X-Terra, custou $28.000. Ela custa aqui no Brasil R$145.000.
Que país rico é? Estados Unidos ou Brasil? Lógico que é o Brasil. O país mais rico do mundo hoje. Nós comíamos num restaurante em Nova York, minha esposa e eu tomando vinho por $26. Onde você come isso aqui em Londrina? País rico é o Brasil. Maior carga tributária do mundo. Esse país é rico. Não vem com história de dizer que Estados Unidos é rico, não. As estradas são esburacadas, mas que é rico é. Não tenha dúvida. O tempero que exercitou a expansão das grandes navegações nos séculos 14 e 15 foi o sabor e a lucratividade dos condimentos. A descoberta do continente americano, por exemplo, tem o gosto e o lucro das especiarias. Muito da nossa história se deve ao cheiro verde do Oriente. Foram os ingredientes culinários que abriram os caminhos das Índias e que acabou dando as caras no Brasil por causa das tais calmarias, que até agora não se sabe bem o que é isto, mas a história conta, e a gente conta com a história. Tempero verde deu com os burros do Brasil. Nós fomos descobertos por causa de cheiro, por causa de especiaria. A história do pecado também teve o seu começo pela boca. Foi um fruto bom para se comer que despertou o apetite insaciável pela teomania de Adão e Eva. Teo, Deus. Mania, loucura. Loucura por ser Deus, por ser autossuficiente, por ser agente por conta própria. Teomania. Foi por causa de uma fruta que era agradável aos olhos, boa para se comer e desejável para dar entendimento. Daí para frente, a raça humana ficou alucinada com a ideia de ser como Deus. A loucura pela primazia veio de uma fome visceral por importância que não tem a mínima importância para a condição inerente aos filhos de Deus. O filho é filho e pronto. Essa semana eu recebi o convite para ser padrinho de casamento do Sandro. Sandro faz parte de um conjunto de ébano, um conjunto cantores que cantam aqui em Londrina, muito. E ele disse que teve uma experiência assim muito marcante com Deus a partir dos casamentos, quando a gente fazia a pregação, e ele foi me convidar. E ele levou a sua irmã. A sua irmã é muito religiosa. E os religiosos têm um peso muito grande. E ela disse, eu tenho que vigiar para não perder a minha salvação. Eu disse, filhinha, você tem filhos? Não, não tenho filho. Você é casada? Tá, sou. Não tenho filho, não tenho filho. Mas você tem mãe? Tem mãe. Tem pai? Tem um pai. E seu pai e sua mãe podem deixar de considerar você como filha? Você pode deixar... Ele não, considerar pode. Mas você pode deixar de ser filha? Ela disse não. Se você é filha, mesmo que seja uma filha ruim, você é filha? Sou. Se você for uma filha boa, você é filha? Sou. E você consegue desmanchar a sua filiação? Não. Eu disse, depois que eu sou filho de Deus, eu perguntei mais, você foi filha porque você quisesse ser filha ou você foi filha porque seus pais quiseram que você fosse filha? Ela disse, foi meus pais. E você consegue desmanchar o que seus pais fizeram? Não. Você pode sair de casa, não pode? Posso. Você pode ficar brava com seus pais, não pode? Posso.
Você pode não querer as coisas dos seus pais, não pode? Posso. Mas você pode desmanchar a sua filiação? Eu disse, não. Eu disse, olha, eu tenho um pai que disse que depois que eu era feito filho, ele não podia ser arrebatado da mão dele. Sabe, filhinha? E eu tenho 3 filhos, eles são meus filhos. Eles não são meus filhos porque eles quiseram ser meus filhos. São meus filhos porque até 2 eu nem queria, de fato. Nós estávamos usando um protetor, mas furou. A outra usava um DIU. E a probabilidade de abortar é 98% depois de estar grávida. E gerou. Então aí as 2. Há uma lei de gestação que foge à nossa capacidade. E vieram. E são filhas, amadas. E se elas estiverem certas, são filhas. E se elas estiverem erradas, são filhas. Quando eu disse isso para essa moça, ela disse, mas o que o senhor está dizendo quer dizer que eu não preciso fazer nada. Eu digo, se você quiser fazer, você pode fazer. Mas é destempero emocional puro, porque tudo já foi feito em Cristo Jesus. Dá para descansar nisto. É lamentável que muita gente não consiga esse descanso. Fica o tempo todo se empenhando e sempre achando que não alcançou. Sabe por quê? Porque é fruto de uma educação exigente. Eles não conhecem a graça de Deus. Eu cheguei à conclusão hoje no banho pela manhã que a coisa que eu menos conheço é a graça de Deus. Isso hoje pela manhã. O estômago tem governado o anseio da insatisfação pessoal. E muita gente vive para compensar a sua carência de significado, comendo qualquer coisa a qualquer custo. Veja, por exemplo, Esaú acabou vendendo a sua primogenitura por um PF de lentilhas, ou seja, um prato feito. Comerciou barato aquilo que é caro para Deus. Esaú achou que primogenitura não valia a fome que ele tinha. Acabou comendo o prato que o seu irmão fez. O próprio Isaac, o patriarca cegueta, físico e míope espiritualmente falando, movido por uma famigerada ambição paternalista de poder, coroar o primogênito às pressas. Abençoou Jacó, o filho assaltante, depois que ele se tornou o chefe do restaurante da trapacearia, sob a influência de uma especialidade, guisado de cabrito em lugar de caça. Depois, quando você tiver tempo, vá ver o que Jacó fez com a mãe. Pegaram um cabrito e fizeram um guisado em nome de um antílope, de uma caça. Eu, essa semana passada, comi um quiz lá na Bolívia. Eu já tinha ouvido falar do quiz, já vi na televisão. Digo, eu vou experimentar. É um ratão de banhado. É um mocó. É um preazão, para dar uma figura melhor, entre a cutia e o preá. Mas o bicho não era lá grande coisa. Pelo menos
o tempero que fizeram foi a milanesa. E a milanesa não tem os temperos que normalmente se coloca lá do Oriente. A carne é gostosa, posso dizer para vocês. Não tem cheiro, mas não era o guisado que eu experimentei, que queria, não era o... Eu tinha visto na internet, foi um assadinho, e tinha bastante tempero, e o que faz a comida ficar boa é sazon. Não venha com essa história não, que carne sem tempero é assim. E depois o seguinte, tudo que é bom mesmo, o homem já amansou. E está perto de casa, que é vaca, porco, ovelha, galinha, isso está pertinho de casa. Isso que está lá no mato, não é. Mas Esaú era louco por comida estranhas, só que ele foi enganado. Comeu um guisado de cabrito. A caçada do espertalhão deu bode. E causou uma indigestão emocional de geração em gerações, até o dia de hoje. Este banquete bancou uma desintegração de proporções universais, jantando a amizade da família para sempre. Essa semana nós assistimos um sargento do exército israelita sendo trocado por 1000 descendentes de Esaú. Preste bem atenção que essa briguinha começou na barriga da mãe. E a Bíblia não mente, disse, seriam 2 nações que se digladiariam para sempre. E eles não vão ter paz. Nem Hillary Clinton, nem Barack Obama, nem Sarkozy, nem governante nenhum vai conseguir chegar à paz. E quando eles disserem paz, paz, haverá repentina destruição. Eu fico com minha velha Bíblia, viu, meus irmãos? Não existe ONU nem Nações Unidas que vão unir esse negócio aí. Isso é uma briga de guisado. Viu? Preste bem atenção na sua Bíblia. Leve a sério a sua Bíblia. Não acredite em conversa de humanismo, porque isso não existe. O ser humano faz parte de uma espécie caída que sofre de uma fome crônica em busca de uma identidade que mereça a credibilidade pública. Essa fome tem despertado uma variedade de cardápios químicos no sentido de tentar saciá-la. A humanidade busca satisfação em todo tipo de iguaria ou droga para manter a fome da sua alma. Eu queria que, se você tivesse tempo, o professor Anderson de História está aí. Você nos desse uma aula, um dia desses, sobre a Revolução Francesa. Tá? Uma Revolução Francesa. Que coisa mais linda, que coisa mais preciosa. Igualdade, liberdade, fraternidade. Que coisa mais linda. Vamos matar o rei. Como é que chamava ele? O 16? Luís XVI. O pobre do Luís foi para a forca. E Danton subiu. Robespierre. E um foi matando o outro. Um foi matando o outro. Um foi matando o outro. Tudo por causa de uma coisa chamada poder. Eu não posso admitir, Jurandir, que você fique num lugar que não seja o meu.
Você está tomando um lugar. Os inimigos da cruz de Cristo vivem dos estímulos viscerais. Eles vendem a alma por migalhas de atenção e negociam a sua aceitação por qualquer quirera. Mas veja como o apóstolo Paulo avalia essas pessoas em Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Tudo isso aqui vai ser queimado um dia, meu irmão. Gostei desse amém aí, viu? Amém, vai ser queimado, porque não, tudo isso aqui não tem, tem tempo de validade. Tem tempo de validade. Tudo isso que a gente dá valor. Quando o apetite carnal governa o cérebro, temos uma obesidade emocional sem limite. A fome de ascendência e o medo da rejeição geram vassalos com este perfil que Paulo nos fala em Romanos 16, 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Como eu tenho medo do meu coração, dizia Lutero, e eu também. Eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e os seus cardeais, dizia Lutero. O meu coração é enganoso, desesperadamente corrupto, e quem o conhecerá? E o Watchman Nee, uma precisão milimétrica, disse: o Watchman Nee nunca vai melhorar. Daqui 50 anos, o Watchman Nee será o Watchman Nee. Daqui 100 anos, o Watchman Nee será o mesmo corrupto de sempre. Não tem alternativa. Ou ele será substituído por Cristo, ou não haverá alternativa para o Watchman Nee. Tem muitas pessoas que pensam que Adão pode evoluir. Adão não tem evolução, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos em Cristo Jesus que estão me ouvindo aqui pela internet. Nós tivemos um grande avanço tecnológico, mas nenhum milímetro emocional, nenhuma evolução ética na história da humanidade. O mesmo comportamento de Caim matando Abel é o mesmo comportamento hoje, quando as turmas governadas por estes cérebros mundiais fazem a mesma coisa com o general Gaddafi, que puseram no poder e depois o tiraram de lá com as mesmas armas. Você acredita que houve evolução? Misericórdia. Misericórdia. Os temperos neste mercado são variados, mas a fome da alma é única. Todos nós temos fome de aceitação. E nada que seja finito consegue satisfazer o apetite por um amor eterno e incondicional. Eu tenho fome de pão do céu, e não do pão francês, ou dos brioches, que segundo as más línguas resultaram na Revolução Francesa. Diz que foram esses tais brioches que a Maria Teresa disse assim: se eles não têm pão, que comprem brioche. E aí deu o que deu. Agora, meus irmãozinhos queridos, eu tenho fome. Eu tenho fome de amor. Eu estou me lembrando daquele médico que estava visitando um leprosário na China, perdão, na Índia. E aproximou-se dele um leproso. E falando muito baixo, o médico se aproxima do leproso
e o abraça. E o leproso começa a chorar. E ele disse, fala, fala. E ele começou a chorar e não conseguia falar. Mas a partir daquele momento, ele foi curado. Como um toque. Fazia 17 anos que ninguém lhe tocava. Simplesmente um toque. De um médico que não tinha medo da lepra. E que amava a pessoa. Quando o Bill às vezes faz essas insistências dizendo, dá um abraço no seu irmão. Isso pode ser uma formalidade para alguns, mas para outros é cura, é um toque, é passar na mão. Um pastor me disse assim, Glênio, você me tocou na minha pele, você não tocou em cima do meu terno, porque eu fui por trás dele, no pescoço, e comecei a pegar na pele. Ele disse, mas eu tenho uma doença incurável na pele. Eu ando sempre coberto, porque eu tenho uma doença, que eu tenho vergonha. Eu digo, mas o seu Senhor não tem vergonha de ti, não. Ele tem amor por ti. Na tentação do ermo, lá no deserto, no momento da solidão, quando o maligno propunha uma transformação de pedras em pães para matar a fome de Jesus, ele respondeu, como está escrito em Mateus 4:4, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, ou a palavra viva que veio como maná para satisfazer a fome de significado da alma esfomeada. Só Ele pode matar a fome de aceitação incondicional que habita nessa alma insatisfeita. Irmãos, a Bíblia, ela é um cardápio que contém um pão, que contém uma comida. A comida desta Bíblia é uma pessoa, Cristo. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu tenho pedido assim ao garçom, traga-me o pão que eu preciso. O garçom é o Espírito Santo. E você diz, mas ele é o garçom, é ele quem revela a Cristo. E ele é preparado tudo na cozinha do Pai. Então quando eu me sento, eu não quero sopa de letra. O que é sopa de letra? É você ficar com a letra, decorando o texto e não encontrando uma pessoa. Eu não me relaciono com letra. Eu sei muitos textos da Bíblia de cor desde menino. Mas eles nunca me satisfizeram. Quem me satisfaz a fome é aquele que me aceita incondicionalmente. Que vê os pisões que eu faço e não me joga na cara. E me acolhe como uma criança amamentada no colo da sua mãe. Assim é a minha alma para contigo, ó Deus. Eu não quero uma religião, meus irmãos. Eu quero um relacionamento. Eu agora me lembro, quando eu era menino no interior do Piauí, quando chegou lá T.C. Bagby, um velho missionário surdo, que andava na rua, falando com Deus. Querido Pai Celestial. Ele misturava inglês com português, porque ele era americano, e orava em parte em inglês, parte em português, e andava na rua orando, conversando.
E um dia ele, depois do almoço, no acampamento Batista Sertanejo, no interior do Piauí, sumiu. Ninguém sabia para onde TC foi. Sumiu. Chegou na hora do culto, e eu não me esqueço desse dia porque eu levei uma surra. Quem apanha não esquece. Quem bate não lembra. Minha mãe me deu uma surra, porque eu não ficava quieto de jeito nenhum. Ela me levou para trás e me deu-lhe umas boas, que hoje pai não faz mais isso com o filho, e viraram uns monstros. E eu não tenho medo de dizer isso, que a psicologia está dizendo que isso é monstruosidade. Monstruosidade é o que estão fazendo. Eu não estou falando de você desancar a criança, de você arrombar a criança, mas de você corrigir a criança. Mas ninguém sabia onde TC estava, e quando lá pelas tantas puseram uns cachorros para farejar o TC, encontraram ele sentado em cima de uma pedra na beira do rio, onde havia uma cachoeira, e ele sentado lá. Já era 9 horas da noite, olhos fixos no céu, aquele céu mais lindo do mundo. Está lá no Piauí. Ele olhava para cima, ele estava assim quando Jorge Dias e os seus cachorros chegaram perto de TC, os cachorros latindo, e ele meio surdo, não escutava direito. Procuraram, pastor TC, o culto, pastor TC. Ele disse, faz tão pouco tempo que eu estou aqui na presença do Pai. Oh, irmãos, perdoa-me, perdoa-me. Levaram o TC, ele chegou 10 horas da noite para pregar. A pregação foi até 11h30 da noite, ele falando da presença do Pai. Ele andava no meio do pátio, as vacas paridas de novo, vaca brava, ele passava a mão na cabeça das vacas e coçava e saía orando, e a vaca não remetia a ele. Será por quê? Será por quê? Muitos querem saciar a sua fome de significado com o saber, mas o conhecimento incha. Há muita gente empanturrada de informações e completamente vazia de afetos. São sabidas sem saber que são ocas de amor. Tem um armazém abarrotado de sapiência e um terreno baldio de afeições, enquanto morrem de fome espiritual. Como eu tenho fome, irmãos. Como eu tenho fome de amor incondicional. Outros fazem do ter a base da sua satisfação, amealham o máximo que podem na tentativa de suprir o déficit emocional de sua alma. Eles pensam que o superávit bancário pode bancar o vazio de significado que consome alucinadamente o seu íntimo. Ainda há aqueles que investem quase todo o seu tempo no fazer, supondo que as suas realizações vão compensar a carência existencial que circula em seu coração, clamando por aceitação irrestrita. Fazem tudo e de tudo, esperando serem vistas pela plateia. Por outro lado, os críticos, invejosos e gananciosos membros dos sindicatos dos inconformistas aparecem nos bastidores da cena, exercendo seu papel indigesto de insatisfação crônica. Ninguém neste mundo de carências consegue viver satisfatoriamente feliz. Tem gente que fica pulando de um lado para o outro, de uma igreja para outra, procurando encontrar. Não vai achar não, meu irmão. Você pode saltar de um lado para aqui, para lá, ficar igual tico-tico no fubá.
Não vai ter a fome morta enquanto não fizer como Maria e sentar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é o pão que eu preciso comer. O fato crucial da existência humana é que a alma continua faminta e gritando por significado incondicional. Há uma fome intrínseca no mais íntimo do ser humano que não consegue ser satisfeita com os farelos do saber, ter e fazer. Eu vou falar isso agora com dor, muita dor. Entre aqueles 300 pastores da Bolívia, e eu estou com permissão dele, um jovem pegou o livro Cruz Credo, El Credo de la Cruz. Chegou para mim e disse: isto aqui é revelação ou é apenas conhecimento? Disse: filhinho, só o Espírito Santo pode responder essa pergunta. Mas vamos deixar Deus trabalhar nos nossos corações. Porque se não for revelação, eu não quero ler este livro. E durante quinta e sexta e sábado ao meio-dia, 8 pregações de no mínimo 1h30 cada, porque tinha tradução. Nós estivemos tratando dessa loucura de Deus. E na sexta-feira à noite, enquanto eu descansava um pouco, ele sentou do meu lado e disse: é possível ouvir-me um pouco? Disse: sim. Eu havia acabado de contar do meu abuso sexual. E então ele disse: eu também fui abusado. Pero el pior, os mais grandes, e as lágrimas rolavam, é que eu tenho sido um abusador de minhas filhas. De 5 anos e de 3 anos. Eu estirei a minha mão, segurei a mão dele, e ali nós choramos os dois. Eu disse: eu tenho um Salvador que se interessa por abusadores. Ele ama. Ele disse: para mim não há salvação. Certamente que há, meu filho. E nós dois tivemos ali um momento glorioso. No outro dia, depois da última pregação, ele sentou do meu lado e disse: o que devo fazer? Eu chego em casa e vou pedir perdão às minhas filhas. Eu digo: olha, esse assunto é do Espírito Santo. Nós não trabalhamos com receitas. Tem muita gente que quer dar normas para os outros viverem. Eu prefiro esperar que o Espírito Santo fale. Se o Espírito Santo lhe falar agora, você fala. Ele disse: mas ontem à noite eu fui curado. Ele trouxe cura para a minha alma. Diga: bom. Irmãos, eu estou falando isto com autorização dele. Eu posso dar esse testemunho? Ele disse: pode. Porque eu conheço muita gente aqui dentro da nossa comunidade que está vivendo uma conversa fiada. Como eu. Só que eu não quero viver
às aparências. Nós temos um Deus que se interessa por gente. E Ele satisfaz a fome da nossa alma. O fato crucial da existência humana é que a alma continua faminta e gritando. A fome da alma requer o pão do céu, que a mitigue com amor pleno da graça, ao transformar o mendigo carente num filho legítimo de Abba. Saul odiava Davi. Contudo, seu ódio não impediu ao seu neto Mefibosete, o filho de Jonatas, um aleijadinho dos pés e indigno de participar do banquete real, que tivesse um lugar de honra à mesa de Davi, do rei Davi. Além do seu lugar como celebridade, aquele cujo nome significa exterminando o ídolo, celebrava a ágape da aceitação imerecida. Para mim, quando eu ouvi a mensagem de Charles Swindoll sobre Mefibosete, olha, foi um dos pilares para mim. Mefibosete, aquele aleijadinho, que cheirava bicheira, que tinha os pés tortos por causa de uma queda, e que tinha feridas e cheirava mal, é recebido na mesa do rei. O rei que foi perseguido pelo seu avô até o fim, e ele coloca Mefibosete no ponto de honra. Diz assim: vem para cá. Você tem o lugar de príncipe nesta mesa. Eu acho que esse nome, o destruidor dos ídolos, pode representar para nós alguma coisa. O verdadeiro maná que mata a fome de importância do ser humano é a condição de ser feito filho de Deus pela pessoa e obra vicária do Cordeiro de Deus. Irmão, aqui não é caça. Aqui é o próprio Cordeiro. Não é bode. Não é guisado de bode. É o Cordeiro que mata a fome. É o pão do céu. Isso tudo são linguagens figuradas, mas que representa aquele que vai satisfazer a fome do nosso ser. A vida que dá vida está contida na essência do pão celestial, como João 6:33 nos fala. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Presta atenção nas palavras. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse pão não só alimenta a alma faminta, como gera a vida que tem sentido eterno. A vida sem acessórios interinos. Aquela mulher, naquele culto, na cidade de Goiânia, filha de prostituta, cujo pai, ela não sabe quem é, foi criada por um mundo, por uma calçada, por uma rua, e um dia lhe pregaram a Jesus. Ela foi para um abrigo e lá ela se tornou uma membro de igreja. Mas enquanto aquela pregação ia tocando nela, de repente ela levanta e grita: eu sou aceita! Eu sou aceita! Eu sou aceita! Ainda que meu pai ou minha mãe tenham me rejeitado, o Senhor me acolheu.
Eu digo, hoje houve salvação nessa vida. Gente, muitas pessoas estão aí, mas ainda não sabem que foram aceitas. Estão procurando aceitação. A metáfora bíblica que define esta realidade espiritual se resume nestas palavras sagradas que estão em João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, jamais. Que advérbio pesado. Isso não é apenas fome zero, é a satisfação plena na suficiência de Cristo. Queridos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Essa igreja aqui tem sido perseguida bastante. Não é por outra coisa. É por isso aqui, suficiência de Cristo. Esta é a palavra que traz a perseguição. Cristo satisfaz completamente. Cecília, depois você me lembra esse hino velho, Cristo satisfaz completamente. O meu novo ideal, alcançado pela cruz, é servir e honrar meu bom Jesus. Você se lembra dele, né? Cristo satisfaz completamente. Cristo satisfaz. Cristo Jesus, além de ser a própria vida espiritual, é também o pão que sacia a fome. Neste caso, o cristianismo não se trata de uma evolução da vida adâmica, mas da substituição desta vida terrena de Adão pela vida celestial de Cristo, bem como a satisfação existencial promovida pela própria pessoa daquele que é o pão da vida. Velho pastor lá em Bolívia, já idoso, bem idoso. Parece-me que pela cara e pelo jeito ele vai trupicando nos 85. De 80 para lá ele está. Mas ele veio assim e disse, sabe, pastor Glênio, eu não vou imitar agora o espanhol, que o meu é ruim, e a Núria está ali para... Ele dizia assim, sabe, pastor Glênio, eu recebi um irmão em nossa casa, ele veio da Colômbia. E eu conversando com ele, disse... Como o senhor chama, irmão? Ele disse, Cristiano. Mas cristiano de quê? Ele disse, cristiano solamente. Mas Cristiano, como foi que você entrou aqui na Bolívia? Qual foi o seu passaporte? Hermano, por favor, não me lembre daquele miserável que já morreu lá na cruz. Meu verdadeiro nome, meu irmão, não é Cristiano. Aquele nome verdadeiro lá do tempo passado, eu não quero me lembrar mais dele. Hoje, meu nome é Cristiano. Para entrar na Bolívia, eu tive que usar aquele desgraçado daquele passaporte. Mas aqui o meu nome engraçado é este. E aquele velho pastor disse assim, pastor Glênio, eu não tinha entendido aquele irmão até hoje. Hoje, o Espírito Santo me trouxe a revelação que eu também me chamo Cristiano. Que coisa gostosa você vê quando o Espírito fala com um velhinho como eu também. O pão nosso de cada dia nada mais é do que o maná que desceu do céu, isto é Cristo, que também é a essência
encarnada da existência espiritual. Vamos ler juntos João 6,55? Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Isto é, ao mesmo tempo, a raiz da redenção. Cristo é, ao mesmo tempo, a raiz da redenção, o tronco da santificação e a seiva que nutre a fome da alma. Eu comi quiz, estou satisfeito. Aquele ratão não me pega nunca mais. Não vou comê-lo mais, porque já tenho a experiência. Mas, meu irmão, eu gosto muito de uma bisteca, eu gosto muito de uma picanha, eu quero comê-la sempre que puder, tirando as gorduras de lado. Eu não sou adepto desta comida essa areba aí, natureba. Eu gosto da comida natural, mas não venha com esses exageros demais, não, porque Jesus já santificou todas as comidas. Não vamos exagerar. Não vamos sair também comendo gordura à torta e à direita, porque a bicha é boa demais. Mas depois o colesterol vai sofrer as consequências. Mas não vem com essa história para cá, não. Sabe que satisfaz a fome? É você saber que o pão nosso de cada dia, quentinho, que sai da boca de Deus, satisfaz a fome de amor incondicional que você tem. Eu te amo, minha irmã, diz Jesus. Você é filha de meu Pai e eu te amo com amor eterno. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Ô coisa que minha cabeça não cabe. O único banquete que satisfaz a fome permanente de sentido para a existência humana é a pessoa e obra do Cordeiro de Deus. João 6,56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Certamente essa linguagem aqui não se trata de antropofagia, mas da metáfora ligada à assimilação da vida de Cristo Jesus em sua experiência espiritual. Uma vez que não vivemos mais governados pelo egotismo ou egoísmo sufocante, que já fomos crucificados juntamente com Cristo, então a vida de Cristo passa a ser o pão diário e o apetite da nossa nova criação. A fome de significado que consome a nossa existência só poderá ser satisfeita pela suficiência da aceitação de Deus em Cristo Jesus. Quando nos apropriamos dessa aceitação incondicional pela fé, gerada através da palavra de Deus e doada por Jesus, nós nos tornamos como criancinhas em festa de aniversário, alegres e descontraídas. Como é interessante a gente ver as criancinhas brincando numa festa. Elas se trombam, elas se batem, elas se levantam, elas brigam, elas alegram, depois pedem. Não tem aquela coisa de mágoa. Elas são engraçadas. Eu fico ali olhando, doido para ter um neto, para poder rolar com eles. Quem sabe? O pão nosso de cada dia é uma iguaria celestial comida à mesa, até mesmo com a presença dos adversários, ou seja, os opositores são transformados em amigos pelo milagre da aceitação. Não existe mais medo do colidente, como o salmista fala no Salmo 23:5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não há inimizade inflexível no coração do anfitrião na casa da misericórdia. Além do que, o preço do ingresso foi pago integralmente e o convite é genérico. Não há desculpa, pois não há mais nenhuma oposição que possa dissuadir a universalidade do amor incondicional. O chamado da graça ao banquete é ecumênico. Pergunto para você assim, qual é a coisa mais difícil que existe na fé cristã? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu? Sabe onde é que está o mais difícil? É nesse, e eu vos aliviarei. Você se considerar aliviado, por favor, não pense em outra coisa. Aliviado não tem nada a ver com aliviado. Onde é que nós estamos? Não há inimizade inflexível, sim. Por outro lado, amigo convidado, não me venha com a sua marmita preparada em sua casa. Nem espere pelas quentinhas servidas no presídio. O pão nosso de cada dia é nos dado no descanso da alma, pela suficiência do dono da casa. Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Eu quero que você, se você puder achar esse livro, do Ronan Mell. Deus trabalha no turno da noite. Eu encontrei o pastor Alexandre sexta-feira para cortar minha crina. E eu disse para ele, essa noite eu não dormi. Ele disse, eu também dormi pouco. Eu digo, essa noite Deus trabalhou pouco na nossa vida. Porque a Bíblia diz que Ele trabalha enquanto nós dormimos. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ele trabalha no nosso descanso. Nunca se ouviu falar um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Aquela irmã estava tão agoniada, e eu disse para ela assim, irmãzinha querida, sai de férias. Eu não posso sair. Eu disse, sai de férias, mulher. Não posso, eu não tenho dinheiro para sair. Eu disse, sai de férias. Quando eu estou falando sai de férias, saia do palco e deixa a coisa acontecer por conta daquele que tem o poder. Nós temos um bocado de irmãos aí que ficam tão agoniados que vão parar no hospital com um problema no coração e fica aí porque querem fazer. Eu estou olhando para a cara do cara, foi parar no hospital com um princípio de infarto, porque ele quer ser Deus. Eu disse para ele, dei um cacete nele outro dia ali que ele ficou troncho. Para de querer ser Deus, entrega na mão de Deus, você não vai resolver esse problema. Nem eu. Um dia aqui nessa cidade, não me importa de estar demorando, não. Já me mostraram 2 vezes o relógio, mas não estou aí. Não. É o pastor Abuchaim pregando na igreja do cristianismo decidido. Quando ele terminou de pregar, o pastor chegou lá na frente e disse assim, irmãos, que mensagem maravilhosa. Vocês fiquem sabendo, irmãos, que
qualquer coisa que vocês precisarem, quando vocês tiverem qualquer necessidade, vocês me procurem, podem ir lá em casa, vocês batem na porta e digam assim: olha, pastor, nós estamos enfrentando uma dificuldade, e vocês me procurem, que eu estou à disposição para fazer qualquer coisa. O pastor Abuchaim, que não era muito polido nessas coisas, levantou e disse: irmãos, por favor, faça isso com o pastor não. Primeiro, ele não é onipresente. Segundo, ele não é onipotente. E terceiro, ele não é onisciente. Quando vocês tiverem um problema sério para resolver, não vão na casa do pastor, não. Falem com o seu pai, que ele é onipresente, onipotente e onisciente. Fale com ele. E o pastor vai ficar mais aliviado para fazer algumas coisas que vocês não podem fazer e nem ele pode fazer. E que ele pode fazer. E ele fica mais cuidando de outras coisas. Mas vai diante do Senhor. Eu não queria achar um lugar mais profundo do que o buraco de Acã. Mas não tinha um buraco para eu entrar lá. E ali eu fiquei escutando o velho. Ele não tinha papa na língua. Ele não tinha papas na língua. E eu quero voltar a dizer aqui, meu irmão, eu quero enfatizar o seu saber, o seu fazer, o seu ter, bem como a sua religião, não vão lhe satisfazer a fome de sua alma. Jesus foi enfático com o seu povo, quando ele nos diz em João 6:58, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. François Fenelon, bispo, o arcebispo de Paris, no século XVI, disse: é fácil confundir curiosidade intelectual com fome espiritual. Se tivermos fome espiritual de fato, só o pão nosso nos satisfará diariamente. Ele é a nossa satisfação. Que o Senhor nos dê graça. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.